Olá, esta é mais uma edição do Mining Talks IBDM. O Mining Talks IBDM foi criado inicialmente com a ideia de eu apresentar livros da minha biblioteca de Direito da Mineração. Com o passar do tempo, os modelos foram modificados e hoje nós temos Mining Talks Entrevista, Mining Talks Debate. E no nosso Mining Talk de hoje, nós temos uma convidada muito especial, doutora Ana Damasceno de Carvalho Faria. Nós falaremos sobre esse livro, Direito da Mineração, que é uma obra do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que foi lançado recentemente, agora em dezembro de 2025. E a doutora Ana Damasceno é uma das autoras desse livro. Aliás, nós temos 33 artigos muito bons. E hoje nós vamos falar com a doutora Ana Damasceno, que escolheu um tema que eu diria, assim, espinhoso. Competência normativa regulatória e deferência judicial. Só não tinha um tema mais fácil para escrever, não? Doutor William, primeiramente, queria agradecer não só a oportunidade, de escrever aqui nessa obra que, como o senhor bem disse, é densa, Muitos artigos de qualidade, muitos autores aí renomados, mas também por estar aqui para bater um papo também sobre esse tema que, como o senhor bem disse, é espinhoso, mas que penso que é muito pouco explorado ainda. E eu que trabalho, na resolução de disputas, e com os entendimentos jurisprudenciais, a gente percebe ainda uma certa superficialidade no tratamento desse tema. Então, esse foi o que me motivou, a trazer um pouquinho dessas reflexões. E na nossa lida diária, a gente está sempre discutindo assuntos comuns, como interpretação jurídica. Então, vamos lá. Dê um panorama geral do artigo, dizendo que eu li e reli muitas vezes. Sabe? Muito bom. Que é motivo de muita honra, Bom, da onde estamos partindo, quando a gente fala de deferência judicial? Como muitos institutos que a gente trabalha no nosso direito brasileiro, o direito nacional, a deferência judicial também é um instituto, de certa forma, importado da doutrina norte-americana, especificamente do que se convencionou chamar de doutrina Chevron. A doutrina Chevron nada mais é que um caso, um case julgado pela Suprema Corte norte-americana em 1984, naturalmente, um caso julgado à luz do contexto histórico e político daquela circunscrição, daquela jurisdição, e que veio ao Brasil, veio ser discutido ao longo do tempo no Brasil, especialmente a partir da década de 1990, quando a gente tem aqui no nosso país o que a gente chamou de agencificação, ou seja, a criação das agências reguladoras, e então a discussão sobre até onde a competência normativa dessas agências poderia ir e poderia ser controlada, pelo Poder Judiciário. Então, a gente parte desse contexto histórico e adensa um pouquinho essa discussão à luz do que o STF, especialmente, o Supremo Tribunal Federal, tem de entendimentos. Não vou dizer que são precedentes, no sentido técnico dessa palavra, mas são alguns entendimentos que nos orientam aí sobre a absorção ou não dessa teoria no nosso direito. É bem interessante, aí nós entramos em questões espinhosas. Primeiro, a questão da competência das agências reguladoras para regular e regulamentar, que não é um assunto ainda pouco não pacificado. Sim. E eu diria assim, uma certa reclamação de que o STF trataria de assuntos que não deveria. Ou seja, duas questões muito complexas, Muito bom. Aqui eu vi que você tem uma parte específica que trata de competência normativa das agências reguladoras. Muito interessante. Da onde surgiu a ideia desse artigo? É só um interesse acadêmico ou algum interesse prático?
Não, aqui para a gente interessa, né, doutor William, esse contexto atual que a gente está vivendo, especificamente na Agência Nacional de Mineração, uma agência que foi criada em 2017, de lá para cá a gente teve uma infinidade, né, de novos atos regulatórios, alguns com um conteúdo normativo um pouco mais denso, né, e o artigo, do ponto de vista prático, ele parte dessa realidade, porque a gente teve essa discussão real, né, sendo enfrentada aí no Poder Judiciário, especificamente em relação à Resolução 85, Perfeito. que foi recentemente, em 2024, alterada pela Resolução 189. E aí a discussão sobre até que ponto a Agência Nacional de Mineração poderia ou não regular, né, ou regulamentar, ou normatizar, né, o que se conceitua como produto da lavra, englobando ou não minério, rejeitos e estéril, é que veio então o interesse, né? E eu acho que até uma certa necessidade, considerando ser uma agência nova, frente às demais, né, do nosso país. E a gente precisa então tratar dessas diferenças, né, dos limites do poder regulamentar aí da ANM também. Então o contexto prático é esse. Muito interessante. Agora, o fato de ser uma agência nova não significa que não haja um ambiente jurídico já relativamente estudado, porque nós temos outras agências aí que servem, que evoluíram, que servem de modelo e de padrão, tanto para a normatização, fiscalização e outras coisas, né? Com certeza. Bem interessante. Esse ponto especificamente, ele me chama a atenção porque existe um acordo, acho que é do TRF, que fala o seguinte, que as agências, em função da competência ultra especializada, não teriam o direito de errar. Ou pelo menos não errar em coisas muito simples, tá certo? Agora, o que a gente vê, por exemplo, no caso da 85, agora mesmo a 223, eu já vi assim, umas questões que eu chamaria assim, de erros até graves. Uhum. Né? E se a gente admite que não tenha quem possa fazer uma revisão disso só pelo fato de ser uma agência reguladora, aí nós estamos perdidos. Essa questão é complexa, porque, pelo que eu andei lendo no seu artigo, tá certo? Nós vamos deparar nessa discussão doutrinária toda de competência da agência reguladora até uma questão de amplitude para a regulação de questões técnicas. Na verdade, não é. Ela não pode também regular abusivamente nem em questões técnicas, muito menos em outras questões que têm limitação de lei ou até do decreto. Perfeito. Bom, muito bom. Doutor William, nesse ponto, se o senhor me permite, lógico, queria fazer uma consideração que eu acho que talvez a gente encontre uma resposta na própria doutrina Chevron, e lembrando que ela foi superada, né, ano passado, em 2024, pelo caso Loper Bright. A própria corte norte-americana supera a doutrina Chevron, mas mesmo que a gente queira, né, trazer essa ideia da deferência judicial aos atos reguladores das agências, né, especificamente aqui no nosso caso da ANM, é bem importante lembrar que a doutrina Chevron, ela tem 2 etapas, né, de aplicação. Interessante. Para ela se aplicar e, portanto, a gente estar falando de uma deferência do Poder Judiciário, de uma autocontenção do Poder Judiciário frente a esses atos, a gente precisa primeiro admitir a lacuna normativa. Né? Então, em situações, né, em contextos regulados em que eu não consigo identificar a lacuna, não é dado à agência criar livremente aquele Estado de Direito, né, ou um instituto de direito próprio, né? E aí entra o Poder Judiciário com o seu poder de conter, né? Porque aí sim a gente não está falando exatamente de um mérito do ato administrativo e muito mais de um controle de legalidade. Interessantíssimo. Né? É muito bom. E quando a gente fala de mérito e controle de legalidade em se tratando de agências, nós vamos voltar naquela questão da agência respeitando seus próprios limites de competência. Com certeza. Muito interessante. Ana, muito bom. Acho que eu fecharia aqui, doutor William, com uma posição do STF, né, ainda incipiente, se a gente pode dizer assim,
não no que se refere ao controle dos atos administrativos, porque a gente tem muitos precedentes, bons precedentes, né, do STF, indicando que é dada a competência própria dele fazer esse controle de legalidade, constitucionalidade, né, inclusive em relação a atos infralegais, Perfeito. quando eles têm uma densidade que não lhes é própria, né, uma densidade de norma primária. Você chama de caráter normativo primário. Primário, exatamente. As portarias, as resoluções que tem, o fundo de lei, né, materialmente são lei. E esses atos são historicamente controláveis, né, pelo próprio STF. Mas quando a gente vai para uma tentativa de importação da doutrina Chevron, de novo, já superada nos Estados Unidos, né, mas ainda reverbera aqui em alguns casos, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o STF não se abriu ainda para encampá-la totalmente no rigor técnico que ela possui na doutrina norte-americana. Perfeito, muito bom. Ana, excelente. Nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre esse assunto. Sim, muito obrigada. No nosso Mining Talks, normalmente nós temos um assunto principal e eu gosto de sempre aproveitar a oportunidade para apresentar um livro, mais um livro da biblioteca. E hoje nós vamos apresentar esse, Mineração com Elas, no qual a doutora Ana Damasceno também é autora, né? Mas nós vamos ver... coautora, né? Coautora com a Giovana, Elisa Oliveira Carvalho e a Mariana Cavalieri. Vamos ver se a gente consegue trazer as outras duas para nós falarmos sobre esse livro aqui. Com certeza. E enaltecer, né, doutor William, que essa é uma produção do WIN, do qual faço parte do Comitê Jurídico de Compliance, então é uma obra que significou bastante para o WIN Brasil. Você faz parte e o nosso escritório é apoiador de primeira hora. Isso aí. Muito bom. Gente, olha, vale a pena esse livro, muito bom. O Direito da Mineração também. Por hoje é só. Aguardamos vocês no próximo Mining Talks IBDM. Até. Muito obrigada. Até mais.